Olá, cético! Seja bem-vindo ao canal O Agnosticismo. Meu nome é Edmilson Santos e neste vídeo em Histórias da Bíblia eu vou falar sobre Davi e Batseba. Na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe, os seus oficiais e o exército israelita fossem atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou, depois de ter dormido um pouco, e foi passear no terraço do palácio. Dali, viu uma mulher muito bonita tomando banho. Aí, ele mandou que descobrisse quem era aquela mulher e soube que era Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o heteu. Então, Davi, vendo aquela mulher linda, maravilhosa, teve sentimentos por ela e mandou que alguns mensageiros fossem buscá-las. Eles a trouxeram e Davi disse: Olá, como deve saber, eu sou o rei Davi e quero me deitar com você. Mas, meu rei, eu sou casada, sou esposa de um de seus oficiais, cujo nome dele se chama Urias. Sim, eu sei, mas no momento ele está em guerra e eu te desejo. Vai negar a vontade de seu rei? E Batseba teve que ceder, e Davi teve relações com ela. Batseba tinha justamente terminado seu ritual mensal de purificação. Ela voltou para casa e, depois de um certo tempo, ele descobriu que ela estava grávida. E como o único homem do qual ela teve relações foi com o seu rei, então ela mandou um recado a Davi contando isso. Davi, preocupado, porque Batseba iria ficar buçuda, e quem seria o pai? Já que ele era um oficial de destaque, Urias, uma hora iria descobrir que foi Davi quem a engravidou. Por isso, ele mandou então esta mensagem a Joabe: Joabe, mande que Urias, o heteu, venha falar comigo. E Joabe obedeceu. Quando Urias chegou, Davi perguntou a ele se Joabe e as tropas estavam bem e como estavam indo à guerra. Depois disse a Urias: Vá para casa e descanse um pouco. Desta forma, Urias iria ter relações com a sua esposa e quando ele voltasse da guerra, ele saberia que ela engravidou na sua última visita. Urias saiu e Davi mandou levar um presente à casa dele. Mas, para surpresa de Davi, Urias não foi para casa. Em vez disso, dormiu no portão do palácio junto com os guardas do rei. Ah! Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, perguntou: Você acaba de voltar depois de ter ficado fora por muito tempo. Por que não foi para casa? Urias respondeu: Meu senhor, os homens de Israel e de Judá estão longe, na frente da batalha, e a arca da aliança está com eles. O meu comandante Joabe e os seus oficiais estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer, beber e dormir com a minha mulher? Juro por tudo que é sagrado, que eu nunca poderia fazer isso. Então Davi disse: Tá, tudo bem. Fique aqui o resto do dia. Amanhã eu o mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém naquele dia e no dia seguinte. Em meio a esse tempo, Davi estava pensando como ele iria convencer Urias a ter relações com sua esposa. De forma nenhuma ele poderia voltar para a guerra sem fazer isso, pois sua esposa estava grávida. Então, ele convidou-o para jantar e fez com que ele ficasse bêbado. Mesmo assim, Urias não foi para casa naquela noite. Em vez disso, dormiu no seu cobertor no quarto da guarda do palácio. Vendo que todas as suas tentativas de fazer os dois ficarem juntos falhou,
Então teve que recorrer ao plano B. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe e a mandou Urias integrar. Davi escreveu o seguinte: ponha Urias na linha de frente, onde a luta é mais pesada. Depois se retire e deixe que ele seja morto. Por isso, enquanto estava cercando a cidade, Joabe mandou Urias para um lugar onde sabia que o inimigo era mais forte. As tropas inimigas saíram da cidade, lutaram contra as forças de Joabe e mataram alguns oficiais de Davi. E Urias também foi morto. Então Joabe mandou a Davi notícias da batalha. Ele disse ao mensageiro o seguinte: se por acaso, depois que você contar ao rei tudo sobre a batalha, e ele ficar zangado e perguntar: por que vocês chegaram tão perto da cidade para lutar com eles? Não viram que eles poderiam atirar flechas do alto da muralha? Vocês não lembram como Abimeleque, filho de Jurubezete, foi morto? Foi na cidade de Tebes, onde uma mulher atirou de cima da muralha uma pera de moinho e o matou. Então por que vocês chegaram tão perto da muralha? Se o rei perguntar isso, responda: Urias, seu oficial, também foi morto. Então o mensageiro foi e disse a Davi o que Joabe tinha mandado. O mensageiro disse assim: os inimigos eram muito fortes, mais fortes do que nós, e saíram para fora da cidade para lutar em campo aberto. Mas nós os forçamos a voltar para o portão da cidade. Então, eles atiraram flechas do alto da muralha contra nós, e alguns de seus oficiais foram mortos. E seu oficial Urias também morreu. Davi respondeu ao mensageiro: anime Joabe e diga que não fique preocupado, pois numa batalha nunca se sabe quem vai morrer, né? Olha, faz o seguinte: diga-lhe que ataque com mais força até conquistar a cidade. Batseba soube que o marido tinha morrido e chorou por ele. Depois que passou o tempo de luto, Davi mandou trazê-la para o palácio. Ela se tornou sua esposa e lhe deu um filho. Mas o Senhor não gostou do que Davi tinha feito. Para dar mais dramaticidade à história, algumas coisas foram acrescentadas, dos quais não estão na Bíblia. Se quiser saber a história na íntegra, leia 2 Samuel, capítulo 11, versículo de 1 a 27. Se gostou, se inscreva para ser notificado quando eu colocar uma história nova. Clique na playlist para ver outros vídeos de histórias da Bíblia. Peça uma história, se for de seu interesse. Sugestões são sempre bem-vindas. Dá um like aí para dar uma força ao canal. Quanto mais visualizações os vídeos tiverem, mais rápido eu farei outros vídeos. Obrigado por assistirem.